Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco de hoje, vamos conversar com um homem que sabe tudo de rádio. Rádio teatro, rádio novela, o rádio, Roberto Salvador. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente falar desse meio de comunicação fabuloso que é o rádio. Falar das rádio teatro, rádio novela. Bacana. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Renata, pelo convite. Roberto vai estar lançando o livro A Era do Rádio Teatro na Sala de Cultura Leila Diniz, o espaço cultural da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 18, às 11 horas da manhã. E convido já a todos, né, Roberto, para a gente falar desse livro, para a gente contar histórias desse livro. Muita história, muita coisa. Entrada franca, desde já convido a todos para estarem lá na Sala de Cultura Leila Diniz, o espaço cultural da imprensa oficial. Perfeito. Roberto, sim, a gente conversa com você e vê você com o olho cheio d'água, com muita alegria, com muita energia, falando de rádio. Eu fico realmente, como você observou, já desde o nosso primeiro encontro, eu tenho muita emoção quando eu falo do rádio, porque minha vida foi muito dedicada ao rádio. Eu estou agora com 77 anos. Desde 77, eu entrei para o rádio com 13 anos de idade. Só fazer a continha aí, 13 para 77, esse período todo, eu tenho de experiência dentro do rádio. Conheci o rádio nos anos 50, quando eu comecei, em 52, que era um rádio totalmente diferente do rádio que a gente vê hoje. Era um rádio diferente porque não existia televisão. Os cinemas eram poucos, as revistas pouquíssimas, os jornais apenas arranhavam as capitais dos estados. Então, o grande veículo de comunicação era o rádio. As grandes verbas de publicidade, que hoje são pulverizadas pela internet, pela TV, pelos outdoors, pelos ônibus, pelas revistas, pelos jornais, revistas de todos os tipos que se possa imaginar. Naquela época, essas verbas eram todas carreadas foi aí para o rádio. Cresceu, né? Foi aí que o rádio teve aquele boom, né? Quando a publicidade entrou no rádio. Exato, né, você lembrou bem, entrou em 32 um decreto do Getúlio Vargas, até porque era proibido fazer anúncio no rádio, era proibido, não Depois podia. do decreto, os empresários começaram a investir. A se interessar. E no princípio eram anúncios da padaria do bairro, da farmácia, entendeu? Do consertador de relógios do bairro. Depois que começaram a sentir o poder de penetração do rádio, começaram a surgir, até chegarmos aos grandes anunciantes, ao Parque Industrial Brasileiro, que começava a se instalar, e aí começaram a surgir as verbas, as lojas, começaram a surgir as lojas de departamento. Incrível. E vieram também, no pós-guerra, as empresas americanas, as grandes multinacionais americanas se instalando no Brasil. A Ford, a GE, a GM, a Coca-Cola. Tudo com início no rádio, né? Com esse boom. Divulgava tudo. Setembro é comemorado o mês do rádio, né? Exatamente. Esse lançamento que a gente vai fazer lá na Sala de Cultura Leila Diniz é em setembro, foi escolhida essa data de propósito, né? 80 anos da Rádio Tupi, né? A rádio referência nacional do rádio. E a primeira transmissão de rádio no Brasil em setembro de 22, não é isso? Exato, realmente o mês de setembro é um mês curiosamente predestinado ao rádio. Por quê? Começa, Roquete Pinto, patrono do rádio no Brasil, nasceu no dia 23 de setembro. Ele, se fosse vivo, estaria com 131 anos por aí. Como você lembrou, a primeira transmissão de rádio no Brasil, 7 de setembro de 1922, no centenário da nossa independência. A primeira estação de rádio surgiu
em setembro de 23, um ano depois. Depois começaram a vir as estações de rádio. A Tupi, você lembrou, em 35 está fazendo 80 anos. Uhum. A Nacional de 36, tudo em setembro. Tudo em setembro. Então, aí o mês do rádio. E em setembro eu estarei na Sala de Cultura Leila Diniz. Lançando aqui em Niterói, porque o livro já foi lançado no Rio de Janeiro, em outros municípios, e dessa vez Roberto estará lançando aqui em Niterói, prestigiando o nosso querido município aqui com essa... Custei a chegar em Niterói, mas chegou, cheguei. né? Aliás, eu falo de Niterói no meu livro. Ah, então. Porque... Nós vamos ver, Roberto, só um minutinho. Nós vamos ver umas imagens da época que você vai comentar, que são curiosíssimas as imagens, que estão no livro também, tem muitas imagens. Muitas fotos, não é? Muitas fotos, o livro tem muitas fotos. Exato, belíssimas daquela época, curiosas também. A gente tem making rádio, making off de rádio também para comentar, né? Vamos ver as imagens que a gente separou para o Roberto comentar de... Nossos arquivos. Ali, um programa de estudantes que tinha na Rádio Nacional. Eu sou aquele de terno branco. As pessoas iam bem arrumadas, né, Sim, Roberto? de terno e gravata. Era um evento, né? Um ensaio de radioteatro da Rádio Nacional, no estúdio histórico que está tombado. Aí, atores, tem ali uma jovem com a mãozinha no queixo, Ioná Magalhães. Olha. Está lá, Ioná Magalhães. Isso aí da Rádio Tupi. Aí o Ari Barroso, que narrava futebol, e o Haroldo Barbosa, que escrevia grandes programas na rádio. Aí uma dupla, Maria Muniz e Telmo de Avelar, fez grandes novelas na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o Geraldo José, que está vivo, aquele rapaz de gravata. É o homem que sonorizou mais de 300 filmes brasileiros. Ivani Ribeiro, novelista, faleceu há coisa de dois anos. Aqui nós temos o Chacrinha, olha só. Chacrinha, quando começou, era magrinho, olha só o Chacrinha. Tem uma história interessante do Chacrinha que depois você vai contar pra gente, né? Aí uma família ouvindo rádio, aquele rádio grande, né? Famílias todas se reuniam em volta do rádio. Isso é uma foto característica da época. Uma dupla de grandes radioatores da Tupi. Aqui o Jorge Bico, grande especialista em efeitos especiais, fazia ruídos para as novelas, não é? Aí a dupla, o trio de atrizes também, aquela do meio, a Ioná Magalhães do meio, né? Eles começaram todas jovens no rádio. O famoso edifício à noite, onde estava a Rádio Nacional. Esse aí é o prédio da Rádio Tupi, na Avenida Venezuela, não está mais lá. Aí o convite para a inauguração da Rádio Tupi, aí 80 anos tem esse convite aí. Raridade, né, Roberto? Isso é uma raridade. Incrível, né? Muita história, né, Roberto? No fundo do baú. No fundo do baú. Esse livro a gente vai estar lançando lá na Sala de Cultura. Ele já tem o preço para a gente divulgar. É R$40. R$40 na Sala de Cultura Leila Diniz. É o preço do livro já. Ele foi lançado por 35 há 5 anos atrás. Os interessados em pesquisadores, né? O público que lê o seu livro é um público de comunicação social, de comunicação de massa, né, Roberto? Olha, o livro, surpreendentemente, ele está tendo assim, um alcance muito grande, porque tem esse grupo que você se referiu, pesquisadores, estudantes de comunicação, pessoas nostálgicas, pessoas que gostam de coisas do passado. Curiosamente, muitos jovens compram o livro para oferecer de presente ao seu tio, ao seu avô. É um público diferente, né? Exatamente. E o público de mais de 60 anos de idade, que era o público que ouvia muito rádio. De maneira que eu escrevi esse livro, porque eu comecei muito garoto, com 13 anos, como eu te falei, e menino fazendo rádio-teatro, fazia papel de garoto nas novelas, e aqueles atores todos, que tinham mais idade que eu, evidentemente, eram adultos, e eles foram morrendo, foram falecendo. Paulo Gracindo, Mário Lago, Brandão Filho, o pessoal foi morrendo. E eu fiquei um pouco preocupado, não bastante preocupado, Renata, porque pensei assim, bom, isso tudo, a história está indo junto com eles. Teve a iniciativa de escrever, de compilar isso tudo num livro. Alguém tem que
contar essa história. Eu, então, chamei para mim essa responsabilidade. Escrevi o livro, mas para deixar aí preservado, né? Com certeza. Para surpresa minha, começa que a imprensa, de um modo geral, acolheu o livro, as rádios todas me entrevistaram, as televisões me entrevistaram, um trabalho muito belíssimo, grande, Roberto, né? A Daisy Lúcide, que é a grande atriz, prefacia o livro? Faz prefácio do dela, livro. Com certeza. Muito bonito. O José Carlos Araújo, que irradia futebol, começou garoto comigo também, fez a orelha do livro. O Gerdaldo Santos, que até hoje faz programas na Rádio Nacional, ele também participa do livro. Enfim, eu fico feliz porque vejo que o livro realmente alcança os objetivos. E eu, quando estava escrevendo o livro, comecei a ficar muito decepcionado que eu tinha telefones, os amigos me davam telefones, etc., de atores antigos, né, veteranos. Aí eu ligava para casa e falava, seu fulano está? Não, ele não está. Eu queria falar. Aí ele morreu. Aí eu, uma noite, cheguei para minha mulher, falei para ela, estou atrasado, eu devia ter escrito esse livro há 10 anos atrás. Pensei demais. Eu imagino o que você Eu fiquei muito decepcionado, né? Na década de 50, chegou a televisão ao Brasil, né? Certo. O que aconteceu com o rádio? E ficou todo mundo em pânico, porque diziam assim, bom, chegou a televisão, acabou o rádio. E na Rádio Tupi, por exemplo, tinha a TV Tupi, que era do mesmo Assis Chateaubriand, o mesmo dono. Uhum. Bom, para os atores da Rádio Tupi foi fácil, que eles saíram da Rádio Tupi, foram para a TV Tupi e começaram a fazer um rádio que era... Começaram até trai o meu pensamento. Começaram a fazer uma televisão que era um rádio. Você via, por exemplo, um noticiário pela televisão em que o apresentador lia as notícias para a câmera e não tinha imagem. Não tinha, às vezes outro tinha uma foto, tinha uma coisa. Era um rádio, até os narradores de futebol, que foram narrar futebol pela televisão, eles narravam futebol como se fosse pelo rádio. Quer dizer, depois é que veio uma geração de narradores que a imagem falava mais forte do que o áudio. Então, isso tudo foi surgindo junto, né, Roberto? Mas aí o rádio, quando se julgava que estava sepultado, tecnicamente houve uma ressurreição através do surgimento do transistor. O transistor substituiu a válvula. E os equipamentos grandes passaram a ser miniaturizados. Quer dizer, equipamentos reduziram muito o seu tamanho. E possibilitou o surgimento dos rádios radinho portáteis. De pilha. Radinho de pilha. E o rádio saiu das casas, aquela sala de jantar que vocês viram ali, saiu do rádio, saiu da casa das pessoas e foi para a rua, foi para os automóveis. Rádio de automóvel praticamente era proibido ligar porque ele acabava com a bateria. Era um rádio de carro de válvula. Entendi. Você tinha que ouvir o rádio com o carro andando, senão descarregava a bateria. Aí vieram os rádios transistorizados para os automóveis. E aí o rádio ganhou uma nova vida, mas não era mais aquele rádio, com as orquestras, com os conjuntos, com os corais, com os grandes elencos. Passou a ser o rádio dos estúdios pequenos, o rádio jornalismo. E hoje você faz um programa de rádio até pelo telefone, né, Roberto? Faz pelo telefone. E depois outra coisa, o surgimento do FM. Os transmissores FM, os primeiros, eram grandes. Depois, hoje em dia, quem é da área técnica sabe disso, um transmissor de FM cabe no porta-malas de um carro. E começaram a surgir as rádios FMs, começaram a proliferar. Por quê? O barateamento do preço do equipamento. No jornalismo, o rádio evoluiu, porque antigamente os gravadores de áudio, vocês aqui que estão aqui viveram uma época, aquele gravador de rolo, pesava 20 quilos, não havia... Então, o jornalismo não podia fazer
carregar aquilo nas costas. No início, para a gente entender, no início era AM, né? As ondas iam até uma distância muito grande. Quando surgiu a frequência modulada, né, que as ondas eram um alcance menor, é isso? Eu entendi direito? Uma maior qualidade de som. A onda média que você se referiu alcançava a cidade, os arredores da cidade. As fazendas, os sítios. Exato. As ondas curtas eram intercontinentais. A Rádio Nacional tinha... Você ouvia na África o que... Na África, em Angola, África Portuguesa, tinha ouvintes da Rádio Nacional. Incrível. Aí surgiu o FM. E o FM democratizou o rádio. Todas as cidades passaram a ter suas estações de frequência modulada. O que foi muito bom, né, Roberto? Foi muito bom. E hoje o equipamento de frequência modulada já alcança uma potência maior. Uma rádio de frequência modulada situada no Rio de Janeiro é escutada, além da Baixada Fluminense, até dos municípios da região serrana. Você pega o FM, com qualidade de som espetacular. Quer dizer, isso também beneficiou o rádio. Quando se julga que o rádio está morto e sepultado, ele ressurge. E hoje o rádio web. É verdade. Que vocês conhecem muito bem. Qualquer celular tem E a televisão também, né? Nós estamos na web também, né? Você vê que coisa extraordinária? Em qualquer lugar do mundo, esse programa nosso pode ser visto. Quer dizer, as emissoras de rádio e televisão ganharam uma nova dimensão. Não tem mais limite. Não tem limite. Você pode pegar a televisão no celular, né? É impressionante isso. Muito bom. Nesse livro aqui, Roberto, você fala disso tudo, né? Você conta histórias. Queria que você contasse um caso que provavelmente tem aqui, que a gente pode ler. Esse livro não é uma tese de mestrado, é um livro gostoso, agradável de ser lido, não é um livro que fala tecnicamente do rádio. É um livro que fala fraternalmente do rádio. Da vida, né? Da vida do rádio. Eu falo dos bastidores, porque eu vivi essa época, eu frequentava os estúdios. Eu descrevo até a roupa que os atores usavam, a roupa que os artistas usavam. Na Rádio Nacional, por exemplo, era proibido trabalhar, tinha que trabalhar de terno e gravata. E nos programas noturnos, por essa foto aí, as mulheres de vestido longo. A gente vê o capricho que as pessoas iam, né? Capricho. Embora não aparecessem, né? Só aparecia a voz. Mas o amor e o respeito pelo meio era tão grande que as pessoas, as mulheres iam ao cabeleireiro, as atrizes, as radioatrizes iam ao cabeleireiro para se preparar, para se pentear, para ficarem lindas, sabendo que apenas a voz delas ia chegar até os ouvintes, levando a sua emoção. Esse era o rádio. Agora, você tocou no assunto, era tudo feito ao vivo, nada era gravado como hoje, se grava tudo. A televisão também, eu vim da televisão, fiz televisão também, televisão educativa, e que era tudo ao vivo. Eu estou vendo aqui amigos meus, velhos companheiros meus da TV educativa, aos quais eu rendo aqui neste momento a minha homenagem. Que bonito. Conheci eles bem jovens, garotinhos, está todo mundo de cabelo branco, barba branca, mas o entusiasmo pelo meio, pelo veículo, continua a mesma coisa. Quando a gente fala de televisão, de rádio, né, o olho brilha, brilha mesmo. Semblante muda. Muda mesmo. Mas aí era tudo feito ao vivo, como eu ia dizendo. E surgiu, apesar da capacidade, da competência do pessoal técnico, operacional, dos atores, locutores, surgiam as gafes. No meu livro eu tenho várias gafes. Umas eu presenciei, outras me contaram. E você vai contar para a gente uma, pelo menos. Pelo menos uma, a dos locutores. Os locutores, então, eles cometiam muitas gafes. Por exemplo, quando veio a guerra, tinha uma fábrica de fraldas chamada FC, que era uma fábrica poderosa e que ela fabricava fraldas para os bebês, etc., e artigos de farmácia, etc. Bom, ela patrocinava uma novela à noite na Rádio Nacional, às 9 horas da noite, e o locutor, a fábrica, teve com a guerra, né, no esforço de guerra, a fábrica que produzia fraldas passou a transmitir fardas para os
Produzir soldados. fardas. Fardas. Quer dizer, aí vocês já estão imaginando o que não aconteceu. Imagino, né? o soldado de fralda. 9 horas da noite, campeão de novela vai entrar no ar. O locutor, posso dizer o nome dele, que ele já morreu, Aurélio de Andrade, fundador da Rádio Nacional, disse assim, e agora ouvintes da novela das 9, queremos comunicar que a fábrica de fraldas FC deixa de fabricar fraldas para fabricar fardas para os soldados pracinhas brasileiros. Só que, esse era o texto original, só que ele disse, deixa de fabricar fraldas, deixa de fabricar deixa de fabricar fardas para fabricar fraldas para os pracinhas brasileiros. Até eu me enrolei. Eu comentei que você ia falar sobre o Chacrinha, né? Que você tem uma curiosidade do Chacrinha. Olha, eu era menino, eu tinha meus 7, 8 anos, e meu avô morava em frente à Rádio Tupi. Até no livro tem uma foto do sobrado em que eu morava, está aí. E eu tinha muita facilidade à Rádio Tupi, que era em frente, realmente em frente. E eu assisti um programa de auditório chamado Rádio Sequência de G3, e eu vi aquilo tudo surgindo nos anos 40 ainda. Eu era bem pequeno. E eu conheci o Chacrinha. O Chacrinha era o contra-regra do programa. Magrinho, magrinho. Aqui vocês viram a foto dele ali. E ele usava um terno. Ele só tinha este terno. Porque toda vez que eu ia lá, ele estava com o mesmo terno. E ele quando distribuía os prêmios no auditório, não falava nada. Ele entrava mudo e saía calado. Ele era auxiliar do Paulo Gracindo. Quer dizer, depois transformou-se no maior comunicador do rádio, primeiro e depois da televisão. Tinha uma orquestra de um pernambucano, recém-chegado de Recife, que animava os programas na Rádio Tupi. Era o Severino Araújo, que morreu com quase 90 anos de idade, ou mais de 90. Tinha o Jorge Veiga, grande cantor, sambista, o caricaturista do samba, que era contra a regra do programa. E tinha um menino chamado Geraldo José, que eu mostrei a foto dele aí, que é o rei dos efeitos especiais no cinema. Quando virem um filme brasileiro, está lá, efeitos especiais, Geraldo José. Ele botava os sons nos filmes, agora ele está aposentado. E ele foi o primeiro a introduzir os efeitos especiais de som, a área dele é som, nas telenovelas, porque a Globo não tinha esse departamento. A Globo gravava os programas e botava a música, as novelas, né? Botava a música em fundo, porque não tinha som. E ele introduziu ruído de pássaros, botou sonoplastia colocada depois da produção, depois da gravação. Lá na sala de áudio, na pós-produção, ele acrescentava. E ele fundou esse departamento na Rádio Globo, na TV Globo, e hoje esse departamento é dirigido por uma das filhas do Geraldo José. O Geraldo José era menino ainda, era contínuo da Rádio Tupi. Então, parece que a impressão que eu tenho, Roberto, é que a rádio e a TV se uniram e cresceram juntas depois do advento da televisão, né, Roberto? Sim, porque acontece aí depois cada uma seguiu o seu caminho e hoje a gente tem o que a gente vê hoje. Quem fez bom rádio foi fazer boa televisão. Uhum. A televisão demorou um pouquinho a encontrar a sua linguagem, até por problemas de carência técnica. Uhum. Quando a televisão encontrou a sua linguagem, aí ela se despregou do rádio. Uhum. Mas antes, a televisão era uma imagem com som de rádio. Uhum. Mas aí, como você disse, o pessoal foi... Mas depois a televisão ganhou a sua linguagem e libertou-se do rádio. Uhum. Foi a partir desse momento em que hoje são dois meios extraordinariamente fantásticos que alcançam os lares do Brasil, mas cada um dentro da sua linguagem, cada meio dentro da sua linguagem. Cada um na sua. Roberto, infelizmente nosso tempo acabou. Queria convidar mais uma vez a todos
nosso público, nosso telespectador, para estar presente na Sala de Cultura Leila Diniz, o Espaço Cultural da Imprensa Oficial, Rua Professor Heitor Carrilho, número 81, no centro de Niterói. E quem quiser saber mais casos sobre essa incrível era do teatro, esse incrível meio de comunicação, Roberto vai estar lá fazendo uma palestra, conversando, atendendo a todos e contando muitos casos, né, Roberto? Beleza. Como nós estamos numa TV web, eu vou dar o blog da Era do Rádio Teatro. Você bota assim, www, não é? A Era do Rádio Teatro.blogspot.com. Tem tudo, tem fotos, tem áudio, tem causos, tem trechos de coisas, tem história do rádio, enfim, fotos de artistas antigos, trechos de programa. Vale a pena entrar no blog da Era do Rádio Teatro. E muito obrigado. Muito obrigado, querido. Sucesso. Obrigado. Mais sucesso ainda. Obrigado, Renata, pela sua... Vocês vão ficar agora com o filme da Era do Rádio. Rádio Almanaque Colinos. Sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. 100% financiado pela Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Muita atenção. A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK-30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Frei do Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Alicerce. Ou sejam, Lauro Borges... E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antipiriosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo Trancado.